Uma ótima noite para todos os ouvintes desse canal. Compartilhe essa live mais uma vez. Quero falar com você aqui sobre a economia, o PIB da balança, que está negativo nesse país. As estatais quebradas, a inflação lá em cima, o dólar lá em cima, o poder aquisitivo para nós aqui embaixo. Nós não estamos conseguindo se alimentar adequado, chegando alimento falta na nossa mesa, com a saca de arroz custando R$55, 35, feijão chegando a R$8. Isso é o governo do amor. Aqui no poder, 360 graus, estou vendo na internet aqui, tá, ó, Nação Brasileira. Não ligo muito televisão, não. Vou ver aqui, ó, a internet. O déficit negativo do PIB da balança. Um governo que chegou destruindo tudo, prejudicando tudo, com um discurso de ódio, falando que os conservadores provocam ódio, provocam rancor, com o déficit da balança aqui, no seu governo. Está aqui, pelo Pedro Rodrigo, da consultoria especialista em óleo e gás, fala sobre os principais assuntos relacionados ao setor da energia. 1 minuto. O prejuízo tem de 2,6 bilhões no segundo trimestre. É o segundo trimestre. De setembro para cá. Aí, petistas, sindicalistas e simpatizantes do PT, vocês não falam nada não? Na feira a banana custando R$8, 7, 12. Uva, uma caixinha de uva custando R$10, 12. Agora, essa época agora de festa, tá vendo aí uma pessoa sem solidariedade, levando uma caixinha simples por R$12, R$14. Chama corrupção. Vamos aproveitar que é festa. Pedro Rodrigo, aqui no poder, eu vi essa matéria, que eu sei que o país está caótico, está caminhando para o abismo devastador. O caso do governo Lucas, seus ministros, todos os ministros ali, fazem nada para o país. E decoragem nesse governo de falar mal dos conservadores. Que ali para ser aqui o petista, o simpatizante do PT, o simpatizante do sindicato, vai no sindicato, não quer saber disso. Um país não tem salário, eu vejo debaixo de um arroz salarial. Governo sem pandemia, que não faço pandemia, que vai passar a pandemia. O dólar dele, 6,15. Do governo do ódio, que eles chamaram de ódio, todos os parlamentares do PT, e a área centro-esquerda do nosso país, chamaram nós de ódio, os conservadores, principalmente o Bolsonaro. Entendeu? O dólar do governo Bolsonaro, os 3 anos, chegou a 5,29. O governo do amor, sem pandemia, 6,15. A gasolina do governo Bolsonaro, 5,29. O dólar da pandemia, sem pandemia, 6,15. A diferença, 5,29 para 6,15, subiu aqui. Mais de 10%. A gasolina do governo sem pandemia, R$6. Do governo Bolsonaro, que fizeram pedir nós de ódio, nós chamamos nós todos de fascista, quase 79. O leite, sem pandemia, R$5,99. Um centavo para R$6. Governo Bolsonaro, R$4 o leite. Eu ia lá no mercado comprar o leite em oferta. Hoje eu fui lá, quanto dia de oferta para o leite. Comeu positivo, não dá. A estatais do governo sem pandemia, negativo, 7 bilhões. Governo que chamou nós de ódio, todos nós de fascista, conservador. Os deputados, os senadores de fascista. Positivo, 250 bilhões. Mais primário, mais 54 bilhões. Esse governo, desde a pandemia, toda perseguição que vocês fizeram contra ele, resultado positivo, tá? O parlamentar do PT, senadores, generais que estão envolvidos na corrupção, aqui, ó, destruindo a nação, quebrando a nação, levando o povo à pobreza, destruindo médio,
microempresário, médio, pequeno, tudo se destruindo. Lojista tudo fechando. O governo sem pandemia, com esse valor aqui de 105 bilhões negativo, estado primário. E os estatais 7 bilhões negativo. Aqui o Pedro Rodrigo, no segundo trimestre, 2,6 bilhões das estatais destruíram. Dia 25, a dívida total do Brasil superou 9 trilhões. Pela primeira vez na história, o Brasil quebrado. O poder. 350 xerox. Como está o país? O governo do amor. Os comunistas. Se diz social, se diz socialista. Destruindo o mercado. O que a Petrobras, eles fizeram aqui? Na Jovem Pan, dia 18/12. O governo federal bloqueia 3,3 bilhões de orçamento afetado à saúde. Olha o que afetou a saúde. Da cidade é a educação. O que é a educação? As escolas. Ele cortou 3, bilhões. Dia 13/11/24. Itaipu e Petrobras deram 33,5 milhões para a Janje, a dama do Brasil. Para quê? 33,5 milhões no G20. E a outra estatal já emitiu os valores. A outra estatal já emitiu meus valores. E se chama o abismo negativo da economia desse governo, desse ministro Fernando Haddad da Fazenda, o ministro da Petrobras, o ministro da Economia e todos eles, sinceramente. O país está quebrado. A Janja Polarizar vai ter um cachê de 870 mil para 29 artistas. Adeus isso aí. É muito dinheiro. As empresas, os lojistas, o shopping estão fechando tudo. Muitos pessoal perdendo emprego, vai precisar reclamar de perder emprego. O subdesemprego do governo do amor. Com o dólar chegando, passando de 6,28. A inflação lá em cima. Quero resumir gasto, Fernando Haddad, resumir gasto, cortar os gastos dos ministros, dos parlamentares, para o país crescer. Que nem o Paulo Guedes fez, tá? O melhor ministro até hoje que eu vi foi Paulo Guedes e os parlamentares conservadores aqui no Brasil. Não existe. Olha o milhão na Argentina. 3,9 do poder positivo da balança lá. Javier Milei. Isso é administrar o país? Parlamentares esquerdistas. O povo se sobreviver, o povo precisa ter dinheiro para gastar, para gerar economia. Remédio caro, se cortou aqui da saúde, o remédio sobe, que não tem dinheiro, cortou os gastos. Isso chama escravizar o povo na pobreza. A administração do amor aos comunistas. Essa é a minha palestra, minha oratória para vocês. O Lula está dividindo o país. Lula acumula recro, autorizando 34,4 bilhões para Lunete. Para os artistas da Rede Globo, que odeiam os conservadores, ganhando dinheiro da máquina, das estatais do Cofre da União, a trabalhar, rapaz, a compor música. Gilberto Gil não ouça mais sua música não, Caetano não ouça mais a música de vocês não. Vocês são o suga-suga da economia do país. Você não tem solidariedade ao próprio, quem tem, tá ao seu lado, tem dinheiro. Você não tem uma visão populista, você não tem uma visão de solidariedade à nação, do povo baiano, do povo nordestino, do povo mineiro, assim você vê a nação conjuntura do nosso país. 34,4 bilhões em 2 anos, o Lula assina dando dinheiro para vocês. Corte-se gasto. Parlamentares, cria projeto, destruindo essa rua neta, destruindo o nosso cofre brasileiro, nosso cofre da União. O país precisa crescer. O país não cresceu. Cresceu está na mão do conservador Bolsonaro. O país está retardando a economia.